Então, vamos entender que o cristão, ele tem que ter esse mesmo desejo, essa mesma vontade, né? Se pararmos para perguntar para nós mesmos, o que é que toma conta da nossa vida, o que é que faz com que possamos gastar o nosso tempo, né? Estou ministrando sobre Filipenses capítulo 1, versículo 21, estamos gravando. O que é que Paulo ele está dizendo aqui? Ele diz: olha, eu entendi que não tem jeito, eu preciso estar realmente com o meu coração voltado ao Senhor, eu preciso estar com minha alma, com o meu espírito, minhas emoções, meus sentimentos, preciso estar realmente voltados a Deus. Queridos, o que eu tenho entendido é que nós precisamos, às vezes a pessoa vai até dizer, puxa, mas sempre a mesma coisa, mas nós precisamos ir além, nós precisamos conhecer mais a Jesus. E aí vem essa pergunta: será que nós temos conhecido? Há uma preocupação. Quando Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo, ele está dizendo que Cristo é aquele que é o doador da vida. Você quer vida, então você tem que estar ligado a Ele. João 10,10 está dizendo assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Paulo está crescendo, ele está dizendo: se eu quero ter vida, eu tenho que estar ligado a quem? Eu tenho que estar ligado a Jesus. Se eu não estiver ligado a Ele, então eu não tenho. Então Paulo está dizendo: Cristo é aquele que doa a vida. Se eu preciso de vida, eu tenho que estar ligado a Ele. Outra coisa, ele está dizendo assim: Cristo, Ele é a própria vida. Ele não apenas doa a vida, mas Ele é a própria vida. Então é algo que eu preciso entender, como Gálatas capítulo 2, versículo 20, está dizendo: eu já não sou eu quem vive. Olha aí, olha o entendimento que esse homem está tendo. Eu não vivo mais. E no nosso dia a dia nós vivemos debaixo de guerras, né? Querendo que o nosso velho homem muitas vezes apareça. E Paulo está dizendo: já não sou eu que vive mais, mas quem é que vive nele? Cristo. Essa é uma fase de crescimento na minha vida, é uma fase de crescimento. Ou seja, eu estou entendendo que Cristo é aquele que vai me dar a vida. Eu estou entendendo que Cristo é aquele que é a própria vida. Quando nós entendemos isso, existe uma libertação verdadeira dentro de cada um de nós. Quando nós entendemos isso, nós não vivemos debaixo de medos, de temores. Quando nós vivemos isso, nós, irmãos, mesmo que você possa estar preso, né, literalmente, fisicamente, a cadeias, existe uma coisa que o diabo, os demônios, ou as situações deste mundo não podem te prender, né, porque a tua alma está realmente liberta, aquele que realmente trouxe libertação sobre a tua vida. Diga glória a Deus por isso. Então Paulo, ele está dizendo também outra coisa, que o viver, como diz no versículo 21, que o viver para Cristo é Jesus, ele tem que ser o modelo da minha vida. Se eu tenho que me espelhar em alguém, eu tenho que me espelhar em Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 48, diz assim: portanto, sede vós perfeitos. Olha aí o teu alvo. Não adianta você ficar dizendo: tá, eu não consigo ser perfeito. Mas a Bíblia está dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, que é me tornar uma pessoa semelhante àquele que é o meu Senhor. Outra coisa que eu quero dizer é que Cristo, quando Paulo está dizendo viver é Cristo, Cristo tem que ser o alvo da minha vida. Qual tem que ser o alvo da nossa vida? Aonde é que nós temos inclinado o nosso coração? Onde é que nós temos ocupado a nossa mente diariamente? Cristo, ele tem que ser o alvo da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo também 2. Porque diz assim a palavra de Deus:
porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho muita coisa que falar. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é de alguém que libertou a minha vida, restaurou a minha vida. Irmãos, isso é sério, porque quando nós estamos realmente envolvidos em conhecer a Jesus, em conhecer a palavra, nós não temos tempo para conversar outras coisas. Nós só temos tempo para descobrir aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então Paulo está dizendo exatamente isso. O alvo da minha vida é Jesus Cristo. Isso eu não estou dizendo que você vai ter que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer uma faculdade, tem que cuidar da sua casa, mas isso são coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, mas o alvo tem que ser Jesus. Você tem que encher o teu coração, a tua alma tem que ser Jesus Cristo. Você tem que estar realmente voltado a esse conhecimento. E outra coisa que eu quero falar é que Paulo dizendo que o viver é Cristo, significa que Cristo é o galardão da minha vida. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: Cristo é o galardão da tua vida. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, está dizendo assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, Paulo está dizendo que ao conhecer Jesus, então eu estou recebendo realmente dele, a minha recompensa, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Filipenses no capítulo 3, versículo 1, está dizendo assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Em outra tradução está dizendo: alegrai-vos. Sabe, irmãos, que se nós estamos inconformados com alguma coisa, essa informação, sei lá se é essa palavra, não, esse fato de você estar inconformado, desculpa, mas eu não li. O que, mano? Está sendo filmado, gente. Fala um pouquinho mais alto, por favor, querido. Meu amigo. Inconformidade. Obrigado. Só fala assim, pastor. Ela fala assim: inconformidade. Então, essa inconformidade, é isso? Isso nada mais é, querido, em outras palavras, a frustração que muitas vezes nós temos é de nós não andarmos com Jesus. Essa é a realidade. E aí, quando nós ficamos frustrados e não conseguimos algumas coisas, nós começamos a colocar a culpa nas pessoas, colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa no líder, colocamos a culpa até na formiga, sabe passar. A gente coloca a culpa. Mas nós precisamos entender que agora nós dependemos de alguém, dependemos de Jesus. Nós precisamos estar com Ele. Nós temos que estar com a nossa mente voltada a Ele. Irmãos, essa tem que ser a nossa vida. Foi para isso que você foi salvo. Foi para isso que você foi liberto. Filipenses 3,11 está dizendo: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aqui no versículo 13 ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Veja, aqui Paulo está dizendo que esse é o modo de andarmos com Jesus, servindo a Ele no Espírito. Só o Espírito de Deus é que vai nos levar a termos essa comunhão, essa intimidade. Então, se nós não orarmos, nós não lemos a palavra, se nós não tivermos uma vida consagrada, nós não estaremos servindo ao Senhor. E essa liberdade que tanto a palavra de Deus diz que existe, ela não vai se tornar verdadeira, porque a liberdade que Deus tem prometido para nós é uma liberdade espiritual, não é uma liberdade, irmão, carnal.
né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, sabe? Tudo que existe dentro de nós, isso é espiritual. É o Espírito que traz essa libertação. Não são as coisas do mundo. Se nós de repente paramos e pensamos assim, se eu tiver isso aqui, eu vou ser feliz. Se eu tiver isso aqui, eu vou ser feliz. Querido, eu estava esta semana visitando um amigo e infelizmente a gente descobriu que isso não traz felicidade não. Porque infelizmente ele conseguiu tudo que você pode imaginar. Não ficou rico, mas conseguiu tudo que você pode imaginar. E eu disse uma coisa para ele, disse, olha, qualquer pessoa que começar a trabalhar, não precisa ser crente, ela vai começar, ela pode ter essas coisas que você tem. Se você começar a trabalhar, você vai comprar um carro. Se você começar a trabalhar, se esforçar e estudar, você vai ter as melhores coisas. Você não precisa ser crente para ter essas coisas. Mas aí quando ele conquistou todas essas coisas, tudo aquilo que ele colocava sua confiança, desabou. E aí eu tive que olhar para ele e falar assim para ele, então, você fez a tua escolha, você procurou conquistar as coisas, construir algo, sem edificar na rocha, que é Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo? Edifique a tua vida na rocha. Construa a tua vida na rocha. O tempo que Deus está te dando, invista esse tempo na rocha, que é Jesus Cristo. Não perca mais tempo buscando soluções ou respostas em outras coisas. Invista a tua vida nesta rocha, porque com certeza você será bem sucedido. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não confie na carne. Confia na carne, irmão. Paulo está dizendo assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais ele. Porque ele começa a relatar a sua vida, circuncidado ao 8º dia, ou seja, fez uma aliança, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, repreensível. Quer dizer, ele começa a dizer como é que é a vida dele, como foi a vida dele, antes de conhecer realmente o verdadeiro Cristo. E aí ele começa a dizer, mas o que para mim era ganho, ele começa a dizer, eu recusei todo esse tipo de conhecimento por perda, porque ele encontrou a verdadeira sabedoria. Fala para o irmão que está ao seu lado, você precisa encontrar a verdadeira sabedoria. Há algumas pessoas que quando recebem Jesus, elas só ficam ali, mas elas não partem para o crescimento de quem é esse Jesus, de quem é esse Cristo, daquilo que realmente Ele pode, quer e vai fazer na minha vida e na tua vida. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Então Paulo, ele não ficou parado. Paulo não teve apenas uma experiência com Jesus no caminho para Damasco. Ele desejou conhecer esse Jesus, porque ele não andou com Jesus, ele não andou com os discípulos, ele não foi um dos discípulos que andaram com Jesus. Ele foi chamado muito depois. Então ele inclinou seu coração para isso. Ele disse para ele, eu sou circuncidado, eu sou hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, eu conheço as leis, eu fui um grande perseguidor dos cristãos, porque eu pensava que estava fazendo a coisa certa e eles estavam fazendo a coisa errada. Eu sempre fui uma pessoa irrepreensível. Mas aí Jesus apareceu para mim no caminho para Damasco e disse que eu estava guerreando contra ele. Espera aí, eu preciso conhecer esse Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta assim para ele, que Jesus você quer conhecer? Qual é o Cristo que você realmente quer conhecer? É o Cristo de uma igreja? É o Cristo que vai trazer uma vitória para a tua vida? Ou o Cristo
que morreu na cruz do Calvário, que veio trazer libertação, salvação para a tua vida e que vai fazer com que você tenha livre acesso à sala do trono do Deus Todo-Poderoso. O Cristo que disse: ó, eu vou, mas eu voltarei. Eu preciso ir porque eu vou preparar muitas moradas e eu vou voltar para buscar você para morar eternamente comigo. Qual é o Cristo que nós estamos buscando? Pergunte para o irmão que está do seu lado: qual é o Cristo que você está buscando? Não, fala mais forte. Qual é o Cristo que você está buscando? Isso é muito sério. E Paulo está dizendo aqui, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo assim: eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu não posso perder. Ele entendeu, irmão, o objetivo da sua vida. Nós precisamos entender também o objetivo da nossa vida. Se nos frustramos com pequenas coisas deste mundo, a Bíblia diz que as coisas deste mundo vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. E este é o verdadeiro tesouro do cristão. Não importa o que as pessoas estão falando lá no mundo, este é o verdadeiro tesouro do cristão. É a palavra de Deus, que nunca vai deixar de passar, ela sempre permanecerá. Paulo está dizendo aqui, versículo 9, ele diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não, versículo 12, que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Fala para o irmão que está falando: Jesus te prendeu. Então você tem que prosseguir, você tem que caminhar, você tem uma nova vida, você está preso a Jesus. Quando você diz assim: eu não quero o que o Senhor está dizendo para a minha vida, então você está dizendo: eu quero sair desta nova vida, eu quero voltar a ser o que eu era antes. E eu quero te dizer, irmãos, que a vida que você tinha antes era uma vida desgraçada, sem a graça, sem o favor, sem a misericórdia do Senhor. A nossa única recompensa era a morte, irmão. Então agora que Cristo te resgatou, que Jesus te salvou, que Jesus te libertou, fala para a pessoa que está do seu lado: prossegue agora, caminha agora, para alcançar aquilo para o qual você também foi preso. Paulo estava dizendo: eu era preso, eu era um prisioneiro de Satanás, eu era um prisioneiro da religião, eu era um prisioneiro de tantas outras coisas, mas agora eu sou um verdadeiro prisioneiro de Jesus. Quando eu me torno um prisioneiro de Jesus, na realidade eu não estou preso, na realidade eu sou livre para realmente adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, quanto a mim, não julgo o versículo 13 que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, olha aí, a Bíblia está dizendo: esqueça das coisas que passaram, irmãos, elas ficaram para trás. A Bíblia está dizendo, 13, para que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Avança, fala assim, irmão, avança, meu querido,
Versículo 14 diz: prossigo para o alvo. Paulo está dizendo assim: eu estou indo porque existe um alvo. Eu estou focando neste alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio para aqueles que permanecem na presença do Senhor. Há um prêmio em nós. Há um prêmio. Que todos, quando já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam, pelo que muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aqui Paulo está dizendo de pessoas que estão pregando o Evangelho, mas com um intuito completamente diferente. Eles não pregam com amor, eles pregam apenas para satisfação própria, pelo sucesso. Eles não pregam esta palavra para que as pessoas realmente possam conhecer a verdade. Não, eles só estão pensando neles mesmos. Então, para o irmão que está do seu lado, o maior anseio de Paulo era conhecer a Jesus Cristo e experimentar através de Jesus uma maneira íntima, onde ele poderia ter comunhão e ele poderia sentir a sua presença. Esse era o desejo dele. Esse tem que ser o nosso desejo. No nosso dia a dia, nós temos que estar realmente voltados a dizer: eu quero sentir a tua presença, eu quero ter comunhão contigo, eu quero realmente. Irmãos, olha para a pessoa que está falando e pergunta assim para ela: você tem falado com o Senhor? Fala assim para ela: conhecer a Jesus Cristo pessoalmente significa andar pelos seus caminhos, significa ter a sua natureza, ter o seu caráter, segundo a revelação da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Paulo continua dizendo assim: eu quero ser achado dele. Fala assim, meu irmão: ser achado em Cristo significa experimentar a sua presença. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Eu fiquei, quando estava lendo essa passagem, fiquei bobo, porque Paulo, ele é levado preso a Roma, mas mesmo preso, ele está numa casa, ele aluga uma casa, e ele está preso, acorrentado a um soldado romano. Mas mesmo acorrentado a um soldado, ele não para de falar de Jesus. Eu fico imaginando aquele soldado que está preso aí, todo dia, ele teve que ouvir Paulo falar de Jesus. E a Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que as pessoas todos os dias vinham até a casa de Paulo. A casa era cheia de pessoas. E Paulo, acorrentado a um soldado, continuava falando de Jesus. Em outras palavras, o que Paulo estava fazendo era zombando de Satanás, dos demônios, zombando de todo aquele império romano. Porque ele aproveitou a oportunidade que a sua carne estava presa para falar de alguém que tem poder para libertar aqueles que estão cativos de Satanás. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui nesta manhã, você é o meio pelo qual Jesus vai libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos. Se você olhar para a tua situação e você entender que não tem mais jeito para a tua vida, então não tem mais jeito para a tua vida. Não, diga misericórdia. Agora, se você olhar para a tua situação e você falar assim: glória a Deus por essa situação,
Porque através dessa situação, eu vou continuar falando daquele que libertou, que curou, que restaurou, que transformou, que fez um grande milagre na minha vida. Eu vou servir de referencial para todos aqueles que estão em trevas, porque eu sou a luz, como diz a palavra de Deus. Se você está aqui, dá glória a Deus. Então essa é a verdadeira libertação que Paulo está dizendo. E se eu não consigo sentir isso, é porque falta alegria. Mas eu tenho que me encher da alegria. A alegria é o próprio Jesus, através do Espírito Santo, dentro da minha vida. Posso ouvir glória a Deus aí? Diga para o irmão que está do seu lado, dá uma glória a Deus, meu irmão. Então é isso que eu quero passar para vocês nessa manhã. A verdadeira libertação está em conhecer o Senhor. A verdadeira libertação é colocar o teu coração, inclinar a tua mente e conhecer o nosso Deus. E entender que existe algo poderoso que Deus quer fazer através da tua vida. Amém ou não amém? Vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar em pé. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Glória a Jesus.